Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornarei livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Deus abençoe o dia de cada um de vocês e vamos juntos, nesse dia tão especial, meditar sobre a palavra de Deus. Me ajude a evangelizar, se inscrevendo no canal do YouTube, ativando o sininho de notificações e, principalmente, todos os dias, compartilhe o link dessa pregação nos seus grupos e nas suas redes sociais. Alguns judeus tinham acreditado em Jesus, viram a ressurreição de Lázaro, viram prodígios que o Senhor realizava, e alguns acreditaram nele. Jesus, então, olhando para eles, disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Meu irmão e minha irmã, a condição para nós sermos discípulos de Jesus é essa: permanecer na sua palavra, permanecer na videira, permanecer ligados em Jesus. E Jesus falava com os judeus justamente isso: vocês creram em mim, mas é necessário que vocês permaneçam, que vocês caminhem, que vocês vivam nessa palavra, e assim vocês vão ser meus discípulos. Para sermos conhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor, é necessário muito mais que ouvir a palavra. É necessário sermos praticantes, sermos cumpridores da palavra de Deus. E Jesus fala no versículo 32, um dos versículos que eu amo muito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus declarou, numa outra passagem do Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus falava com os judeus: conhecereis a verdade, ele estava chamando aqueles homens, aquele povo, para conhecer a ele próprio,
Conhecer a Jesus, porque Jesus é a verdade. E nós conhecemos o Senhor quando nós permanecemos nele, quando nós permanecemos na sua palavra, quando nós procuramos estar mais próximos do Senhor a cada dia. Porque só a verdade liberta. E Jesus é a verdade. É Ele que nos liberta do pecado. É Ele que nos liberta das garras do inimigo. É Ele que nos faz ser livres e nos faz ser novas criaturas. E aí, quando Jesus fala da liberdade e da verdade, aqueles judeus questionam e falam: nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Como o Senhor afirma que nós vamos nos tornar livres? E Jesus fala então: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E essa é uma grande verdade que o mundo precisa conhecer. O pecado escraviza, o pecado aprisiona, o pecado domina. E quando o homem e a mulher vivem no pecado, vivem no erro e não procuram o caminho do Senhor, esse homem e essa mulher estão se aprisionando. O pecado, ele aprisiona, ele escraviza, ele maltrata, ele humilha. O pecado, ele vem para fazer o papel do inimigo, que é matar, roubar e destruir. E Jesus então estava ensinando para aquelas pessoas que a verdadeira liberdade só Ele pode dar. E a liberdade está em conhecer a verdade, porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós tomamos a decisão se nós queremos continuar no erro ou se nós queremos nos libertar. E é Jesus que liberta. Um exemplo muito simples para nós entendermos isso: quando o diabo seduziu Adão e Eva, todas as seduções, o inimigo, ele nunca mostrou a consequência. O inimigo, ele não mostra a consequência do pecado, a consequência da desobediência. Mas ele apresenta uma fantasia, uma mentira. Para Eva, ele disse que se ela comesse daquele fruto, eles iriam ser conhecedores do bem e do mal, eles não iriam morrer. E o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, o inimigo sempre apresenta como algo bom, como algo prazeroso. Satanás, ele nunca se apresenta para o homem do jeito que ele é. Ele sempre se apresenta como uma solução boa, como algo que vai ajudar o ser humano a ser livre. Mas é mentira, porque através desse engano, ele está aprisionando as pessoas. Então o pecado, ele escraviza. O pecado, ele traz morte. E Jesus então falava àquelas pessoas, e ele fala com cada um de nós hoje. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece. E aquele que é escravo não vai permanecer para sempre. Aquele que é escravo não vai ter direitos. O filho tem direito. O filho tem direito à herança. O escravo não tem direito a nada. E aquele que se deixa escravizar pelo pecado, ele está abrindo mão da dignidade de filho. E o Senhor, quando Ele nos criou para sermos filhos. Ele é o nosso Pai. E Ele quer que sejamos seus filhos. É por isso que o Senhor afirma: se o Filho vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode tirar as algemas do pecado. Algo maravilhoso que eu coloco muito no meu coração, e nós rezamos isso nas nossas orações, que Jesus desceu à mansão dos mortos. Nós rezamos isso no nosso credo. E quando Jesus desceu à mansão dos mortos, eu creio que Jesus foi ali para aquele ato final. E eu imagino a cena.
de Satanás e todos os seus demônios se prostrando diante de Jesus. E Jesus então, ele tira, o diabo entrega para Jesus, porque ele não pode nos aprisionar mais. O diabo entrega para Jesus as chaves que nos prendiam ao pecado. E Jesus então, ele nos liberta, porque ele nos resgatou, porque ele nos comprou com seu sangue, porque ele pagou o preço da nossa liberdade. Nós éramos considerados escravos, mas através do sangue de Jesus, Jesus paga o preço por cada um de nós. E ele nos resgata. Mas quando Jesus nos resgata, ele nos liberta e nos deixa livres. Livres para que cada um de nós possamos fazer a nossa escolha. Conhecer a verdade nos faz enxergar o erro. Conhecer a verdade nos faz olhar para nós mesmos e vermos onde nós estamos, quem nós somos e o que nós precisamos fazer para mudar de vida. E Jesus veio. A verdade veio ao mundo. A luz veio ao mundo. A água da vida veio ao mundo. E o Senhor deseja que nós possamos abrir os olhos, enxergar a verdade e tomar a decisão de romper com o pecado. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos permanecer na palavra, permanecer em Jesus. Nós não podemos mais ir ao encontro de Jesus só em alguns momentos que nós precisamos. Nós precisamos tomar a decisão de ser dele, de viver com ele, de criar intimidade e relacionamento com o Senhor, meditando a sua palavra, participando da Eucaristia, lutando todos os dias para colocar em prática aquilo que nós ouvimos. O Senhor deixou bem claro: aquele que permanecer até o fim, esse vai ser salvo. Nós somos chamados a permanecer no Senhor, permanecer nele nas lutas, permanecer nele nas dificuldades, nas tribulações, nas alegrias, e que nada tire de nós esse desejo, esse propósito de viver na presença do Senhor. É fácil? Claro que não é. Tem tribulação, tem luta? Sim, todos os dias. Mas quando nós tomamos essa atitude de permanecer em Deus, nós criamos resistência. É por isso que nós precisamos permanecer em Jesus, porque permanecendo nele, ele vai nos alimentar, porque ele é a videira e nós somos os ramos. A videira vive sem os ramos, mas os ramos, se não estiverem ligados à videira, eles morrem. Porque quem alimenta a nossa vida, quem fortalece a nossa vida é o Senhor. Ele é o autor da vida. Ele é a verdade, e fora dele não há verdade, fora dele não há vida, fora dele não há esperança. Então o Senhor falava com aqueles que estavam acreditando nele. E ele quer falar comigo e com você hoje. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Me conheça a cada dia. Leia a minha palavra. Escuta o que eu tenho falado com você todos os dias. Eu estou com vocês. Então não desanimem e sejam fiéis até o fim. Sejam fiéis até o fim. E Jesus falava isso com aquele povo para mostrar para eles um alerta e para dizer que a vida eterna é um presente de Deus para todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e como Salvador.
Nós somos chamados a ser discípulos. Todo batizado é chamado para ser discípulo do Senhor, para ser amigo do Senhor. E nós vamos sendo isso à medida que nós procuramos dia a dia ser fiéis, ser obedientes, estar debaixo da graça e da autoridade do Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus veio para nos fazer livres. Então nós não precisamos mais ser escravo do pecado. Você não precisa ser escravo desse vício. Nós não precisamos ser escravos de nada desse mundo. Não deixe que as coisas do mundo te dominem. Mas creia que pela fé somos nós que podemos dominar e vencer o mal. Eu costumo dizer para mim, e transmito isso para algumas pessoas, que a verdadeira maneira, a verdadeira forma de nós mostrarmos que nós somos livres é ver o pecado batendo à nossa porta e pela fé tomar a decisão: eu não te quero. Eu não quero. Eu poderia escolher o pecado, mas eu não escolho, porque eu escolhi a vida, eu escolhi ser livre. E em Jesus eu sou livre. Em Jesus você é livre. Jesus, Ele tomou as chaves das mãos do diabo e Ele nos libertou. Hoje nós não devemos nada mais ao mundo, porque Jesus pagou todo o preço que Ele tinha que pagar por cada um de nós. Então hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, nós somos chamados a conhecer a verdade e deixar que essa verdade nos liberte a cada dia. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e eu quero fazer essa oração com vocês hoje, baseado na primeira leitura, a leitura que vai falar de um momento maravilhoso de 3 jovens que, por obediência ao Senhor, foram lançados numa fornalha de fogo. Mas naquela fornalha, o Senhor estava com eles. O anjo do Senhor estava ali, livrando Sidraque, Misaque e Abdenago do fogo e da morte. Senhor Jesus, é assim que eu creio, Senhor. É assim que eu peço ao Senhor que todos nós possamos crer. Crer que a fidelidade produz salvação. Crer, Senhor, que vale a pena ser fiel ao Senhor. Assim como aqueles 3 jovens abriram mão da própria vida, mas não renunciaram à fé. Senhor, que hoje também cada um de nós possamos desejar, Senhor, viver essa fé que não te nega, essa fé de permanecer no Senhor, essa fé de desejar te conhecer a cada dia, de experimentar o seu amor. Senhor, que hoje muitos sejam tocados para serem livres do pecado. Todo pecado que está escravizando, Senhor, que está impedindo essa pessoa de viver dignamente como um filho seu, que hoje pelo clamor o Senhor possa ir de encontro a cada um, e que cada um possa desejar a libertação. Cada um de nós possamos desejar mais uma vez ser livres, livres no Senhor, livres para resistir ao pecado, livres para vencer o pecado e livres para querer viver dignamente como filhos e filhas do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.